Nesses vídeos que nós estamos gravando sobre esse pecado horrível, essa abominável que é a mentira, como nós devemos evitar e renunciar, desarraigar do nosso coração a mentira. Ela tem, a mentira tem mentiras que são mais leves, tem mentiras mais graves e tem a calúnia, que é uma mentira horrível, abominável, que leva as pessoas até a morte, como nós vimos num desses vídeos aí, a respeito da Jezabel, que caluniou Nabote, foi morto ele e a família dele por causa da calúnia. Ela inventou que Nabote tinha blasfemado contra o rei, contra Deus, e por isso fez com que as autoridades da cidade deles o lapidassem. Ele morreu apedrejado, ele e a família, por causa da calúnia. E quantos morreram, e até hoje, nos dias de hoje, são caluniados por causa do nome de Jesus, da palavra de Deus, daqueles que odeiam Jesus Cristo, a palavra de Deus. Quanta gente calunia um ao outro. Há tantas mentiras nos processos. Quantas mentiras, entende? Então, o que mais se vê, o que mais se ouve no meio da sociedade é a mentira. Como é difícil achar alguém que seja verdadeiramente de Deus, que fale só a verdade. Quantas falsas profecias, quantos católicos e crentes mentirosos, e pensam que vão entrar no reino de Deus, não entram. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Irmãos e irmãs, só escutem isso. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, tinha uns guardas lá cuidando do túmulo. Tinha uns guardas lá. O sumo sacerdote, eles pediram a Pilatos, o governador, para que colocassem guardas a fim de cuidar do túmulo. Porque os discípulos poderiam vir e roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou. Então eles fizeram isso. Tinha alguns guardas lá, não sabemos se é 2 ou 3 ou 4, estavam naquela noite de sábado para domingo. Jesus, ele foi morto na sexta-feira. Eles colocaram guarda lá no túmulo. Nesses 3 dias. Esses guardas, quando eles estavam de madrugada no domingo, que era o primeiro dia, na madrugada, não sabemos a hora exata, vocês estavam lá, houve um tremor de terra. Os anjos de Deus desceu e rolou a pedra. Aqueles guardas ficaram assustados e eles fugiram dali. Foi o momento da ressurreição de Jesus Cristo, um momento dos mais importantes em toda a face da terra. Que momento? O momento da ressurreição. O anjo rolou a pedra. Jesus já ressuscitou. Sim, ele ressuscitou em corpo, imortal e incorruptível. Os guardas fugiram e foram contar aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Eles não acreditaram de jeito nenhum. Eles se reuniram no Sinédrio e não acreditaram. Eles pensavam que os discípulos vieram e pagaram uma soma alta de dinheiro para os guardas pregar essa mentira, que realmente aconteceu. Houve um tremor de terra, a pedra rolou e houve essa ressurreição. Então, o que eles fizeram na reunião deles? Eles disseram o seguinte: nós vamos dar a vocês esse montante de dinheiro, pensando que eles já tinham recebido o dinheiro para estar mentindo diante deles. Então, esses guardas foram comprados, eles pensaram. Então, vamos dar uma soma de dinheiro. Nós vamos dar dinheiro. Então, eles deram uma soma de dinheiro, uma alta soma para esses guardas, esses soldados, para que eles dissessem que o corpo foi roubado. Se por acaso viesse alguém ou as autoridades saber, eles iam acalmar a autoridade. Não ia ser problema nenhum para eles. Mas eles tinham que ficar quietos. E falar que o corpo de Jesus não ressuscitou. Jesus foi roubado, o corpo dele. Os discípulos vieram, enquanto ele estava dormindo, e levaram o corpo. Uma mentira que não dá para acreditar, mas essa mentira ela foi pregada e anunciada para os judeus na época, que Jesus, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Os discípulos compraram os guardas e levaram o corpo para dizer e pregar que Jesus ressuscitou. E essa mentira
ela vem desde aquele tempo até o dia de hoje. Muitos judeus que moram lá, ou os que não moram lá em Jerusalém, eles creem que Jesus não ressuscitou e que foi isso mesmo. Foi roubado um corpo pelos discípulos e inventado que ele ressuscitou. Acreditam naquela mentira dos sumos sacerdotes, daquelas autoridades que pagaram aqueles guardas para mentir. Essa é uma das grandes mentiras, uma mentira horrível, uma mentira muito grave, meus irmãos. Uma mentira, um pecado contra o Espírito Santo. Não é um pecado contra Jesus somente, contra Deus, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, um pecado contra o Espírito Santo, contra o Espírito do Senhor, um pecado direto. E essa mentira é tão grave que muitos nossos dias, depois de 2000 anos, ainda acreditam nessa mentira, que aquele não era o Messias e que ele morreu e foi sepultado e não ressuscitou coisa nenhuma. Mas aqueles que creem em Jesus, na ressurreição, esses sim serão herdeiros da vida eterna se fazerem a vontade de Deus. Porque quem crer e for batizado, diz Jesus, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então esse crer não é só dizer que crê, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Quem crê de verdade, guarda. Quem não crê, quem é mentiroso e falso, não crê de verdade. Crê só pela boca, mas no coração não crê. Anda em maus caminhos, porque não tem a fé verdadeira. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Cristo, que amam verdadeiramente o próximo e a Deus, esses sim, esses têm a fé viva, em ação. Então, esses é que serão salvos, esses é que são os eleitos. Se você tem esse costume de ser mentiroso, mentirosa, ainda há tempo. Se você não morreu, você está ainda vivo, você pode se arrepender, se converter, confessar a Deus e parar de ser mentiroso, mentirosa. Você precisa se libertar deste mal que vem de Satanás. Você precisa urgentemente, porque a mentira é um pecado horrível, abominável, meus irmãos e irmãs. Você precisa desarraigar essa mentira do coração. Precisa de uma libertação, de oração, de uma conversão verdadeira. Fale a verdade, seja verdadeiro, mesmo que custe a tua própria vida. Veja o que aconteceu com aquelas autoridades que mandaram matar Nabote, o homem inocente, e sua família. Eles, com medo de morrer, porque se eles não obedecessem àquela calúnia de Jezabel, eles é que seriam mortos, e a família deles também. Estavam numa situação muito complicada. E às vezes pode acontecer, isso acontece nos dias de hoje. A pessoa está numa situação, numa prova, em que ela vai mostrar verdadeiramente se ela tem sido um cristão, se ela é um cristão verdadeiro ou não. E quando vem as provas, ela vem para nos fazer analisar. Ela vem para nos mostrar se somos ou não somos de Deus. E quando somos reprovados nas provas, então nós precisamos rever nossa religiosidade, nossa espiritualidade. Precisamos rever. Se como um católico você não se converte, às vezes como crente você vai se converter. Então tem católicos que viram crentes evangélicos. Se convertem verdadeiramente, porque não eram católicos convertidos, não eram, estavam nas trevas, eram falsos. Porque se fossem verdadeiros, não teriam mudado. Mas tem muitos evangélicos e crentes que também, eles se convertem para a Igreja Católica e se tornam católicos, convertidos. Mas por quê? Porque lá como crente, não eram sinceros, verdadeiros, não se converteram como crente. Então, como católico, se converte verdadeiramente. Mas não é todos que mudam de igreja, religião, que são verdadeiros cristãos. Alguns continuam sendo falsos, infelizmente. Mudam de uma igreja para outra e não melhoram, não se tornam melhores. Às vezes até piores. E acham que são salvos, acham que são de Deus. Então, analise você mesmo. Você tem o costume de mentir? Você tem o costume de mentir? Ou você é sincero? Todas as tuas conversas, negociações,
No teu comportamento, no teu trato com o próximo, você sempre diz a verdade? Ou você tem o costume de mentir? Procure se autoanalisar, irmãos e irmãs. Olha o perigo, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os que amam e praticam a mentira não herdarão. Amém? Deus nos abençoe.